Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nossa aula. É o quarto dia de aula de História Eclesiástica 2, é o segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Nós estamos tratando sobre o papado, em especial a figura deles e o que eles realmente fizeram, ou por que os papas se tornaram, como eu gosto de chamar, de romanistas, tá bom? Vamos lá, agora a gente vai falar um pouco sobre o segundo Papa. Na aula anterior falamos sobre Leão I, falamos ali sobre os seus sucessores, mostramos que, de fato, a questão política e geopolítica foram a razão principal deles terem se tornado romanos. E é óbvio, a questão também pagã e doutrinária que vem a seguir. Mas agora a gente ainda falando um pouco dos papas, vamos falar agora de Gregório I, ou chamado também de Gregório o Grande. Já já a gente volta para o Justo Gonzalez, aqui no que diz o Carnes, o cristianismo através do século, algumas linhas eu achei muito interessante. Eu queria ler alguns parágrafos, que ele faz uma síntese bem interessante. Eu queria ler principalmente essa página com vocês, tá bom? Pastor Johnny, tem a bondade de ler para nós o surgimento do Império e do cristianismo latino-teutônicos, 590 a 800. Teutônico seria germânico, alemão, coisa do tipo, tá bom? O primeiro Papa medieval. Aqui o Carnes, ele vai trabalhar que Gregório I é o primeiro Papa medieval. Então, leia para nós, Pastor Johnny, por gentileza. Leio sim. Compartilhando aqui a tela. Joia. A consagração de Gregório I como bispo de Roma constitui um marco que divide o período antigo da história da Igreja no período medieval. Poder-se-ia lembrar, porém, que a periodização em história é um mecanismo artificial para organizar a ordem divina da história em segmentos manuseáveis. Alguns colocam o começo da história da Igreja medieval em 313, com a garantia de liberdade religiosa. Outros o põem no Concílio de Nicéia, em 325. Outros preferem 378, devido à Batalha de Adrianópolis, que resultou na migração dos visigodos para o Império. Há ainda quem vê o período antigo da história da Igreja terminar com a queda do último imperador romano em 476. Dá uma pausa, pastor, por favor. Sim. Nós estamos seguindo praticamente essa datação, ou seja, nós fizemos História Eclesiástica 1 até 476, né? E começamos História Eclesiástica 2 a partir de então. É claro que numa aula como essa não temos como voltar, e alguns temas não tem como não voltar, até para que a gente possa entender um pouco esse contexto. Então, e aqui ele vai defender, né, o ponto de vista dele. Pode continuar lendo, por favor, pastor, nesta obra. Nesta obra, 590, escolhida porque Gregório I inaugurou neste ano uma nova era de poder para a Igreja no Ocidente. O fim da Idade Média da história da Igreja é algo que também se debate. Alguns o colocam em 1095, com o início da Era das Cruzadas. Outros em 1453, com a queda de Constantinopla, e ainda outros em 1648, com a paz de Westfália. O autor escolheu 1517 porque as atividades de Lutero neste ano inauguraram uma era completamente diferente, que a ênfase não era mais a igreja como instituição, mas a igreja constituída como um corpo de crentes individuais por uma fé pessoal na obra redentiva de Cristo. Então, aqui ele só está dando uma explicação histórica e como é feito os cortes da história segundo os pontos de vista dos historiadores. Irmãos, de fato, quando a gente pensa com relação ao papado, pensando na ótica do papado, realmente poderíamos, então, dizer que 590 seria uma marca boa também para fechar, porque Gregório I, diferente de Leão I, ele chama para si a autoridade de todos os patriarcas. Mas Gregório I, vocês verão que ele foi realmente aquele que tem muitas origens e muitas doutrinas.
em muitos acontecimentos. Por exemplo, a gente vai ver já na obra do Justo Gonzalez e em outros materiais, que ele realmente ele vai longe. Além de ser um grande estrategista político, geopolítico, um líder, um diplomata, mas ele também era teólogo e ele também tinha suas raízes no monastério e ele também usa também o monastério para poder fazer frente de toda essa movimentação que está nascendo. Então, quando a gente pensa assim, fazendo um corte na história, ele começa assim uma nova forma do papado. E por que eu estou dizendo ele? Gregório Leão I, ele chama a autoridade, ele é mais político, mas nós não vemos ele de uma forma direta se enveredar para heresias. Já Gregório I, sim. Gregório I, ele vai falar do purgatório, ele vai começar a fazer aquilo que nós conhecemos como muitas doutrinas do catolicismo. E quando ele não, de fato, concretiza, mais para frente vão trabalhar em cima dele. E como ele escrevia bastante, inclusive os escritos dele acabam sendo considerados quase como se fosse uma nova revelação. Sabe aquela ideia de que a tradição da igreja ela é um peso tão grande quanto a própria Bíblia? Pois é, Gregório representa bem. Por isso que o autor, quando ele chega e faz esse corte, ele, de fato, ele tem, sabe, uma razão muito interessante. Tá bom, meus irmãos? Isso é interessante, né? Só fiz aqui esse adendo para ilustrar bastante para vocês como o assunto é vasto. Mas, quer fazer uma pergunta? Não, pastor, posso ler agora já. Então tá bom. Então, faça as honras para nós, minha irmã, aqui, ó, na era medieval, por gentileza. Aliás, peraí. O pastor Johnny leu até aqui, né? Finalzinho, né, pastor? É a redentiva de Cristo, isso mesmo. Tá certo, pastor, na era medieval ou Império Romano. Isso, obrigado. Continua para nós, Maísa, por gentileza. Na era medieval. Na era medieval, o Império Romano fragmentou-se na África do Norte, muçulmana. Isso, muçulmana. Muçulmana. No Império Bizantino Asiático e nas áreas papais europeias. As relações entre a Igreja e o Estado tornaram-se importantes. Uma civilização europeia ocidental distinta emergiu do cristianismo e dos fundamentos clássicos. Ou seja, perceba, irmãos, olha o poder como que ele foi reconfigurado aqui, nessa época medieval. A África do Norte, que depois de algum tempo passa a ser muçulmana, o Império Bizantino Asiático, que é aquela região que a gente já viu, que é o Império Romano do Oriente, e a Europa sendo regida pela figura do Papa. Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre Carlos Magno, que foi um grande estadista também. Mas percebam que os papas eles acabam tendo protagonismo sobre os reinos. Percebam, são 3 polos que dominam o mundo daqueles dias. Interessante, não? Continua para a gente, filho. O termo Idade Média foi inicialmente usado por Christopher Keller, 1634-1680, num livro publicado em 1169. Ele dividiu a história do Ocidente em 3 períodos. A história antiga, vista por ele com olhos de admirador da Renascença, acabou em 325. A história moderna, segundo ele, começa em 1453, quando a queda de Constantinopla inundou o Ocidente de eruditos e manuscritos gregos. Ele caracterizava os anos entre essas 2 datas de Idade Média por causa de sua aparente esterilidade e da ausência da influência clássica. Desde então, os historiadores têm usado o termo Idade Média como uma designação própria para essa era. Entretanto, somente os primeiros 500 anos dessa era, de 500 a 1000, podem ser considerados como Idade das Trevas. Mesmo assim, este período na Europa Ocidental não foi de total indigência em termos, pastor? Isso em termos de cultura? Por
porque os mosteiros deixaram uma contribuição intelectual. Tá bom, era só um adendo aqui, né, para mostrar um pouco. E aqui ele vai falar, inclusive, né, logo na sequência, de Gregório. E, então, eu só vou ler mais uma família aqui, rapidamente, e a gente já vai voltar agora para aqui, ó. Gregório, 540, onde está? Aqui, ó. Aqui, irmã. Gregório, 540, leia para nós esse parágrafo. Gregório, 540 a 604, geralmente chamado do Grande, nasceu nos turbulentos tempos em que o Império Oriental, sob Justiniano, buscava reconquistar a metade ocidental do Império que fora perdida para as tribos teutãs. Milhares de doenças e fome estavam na ordem do dia. Ou seja, né, mostrando que o período que ele também assume foi um período muito turbulento, e a gente não pode se esquecer de que eram situações também de muitos problemas, bem parecidos com os períodos em que Leão I passou a dominar, tá bom? Bom, vamos voltar agora para o texto lá aqui do Justo Gonzalez, irmãos. Vamos ler mais algumas porções, tá? E aí a gente, logo depois, eu quero mostrar para vocês também outros grandes nomes que foram pessoas importantes, mas não muito conhecidas na história da Idade Média com relação às suas teologias, tá bom? Então, pastor Johnny, leia para nós agora um pouquinho sobre essa Gregório Grande, por gentileza. Leio sim. Gregório o Grande. As coisas estavam assim quando terrível epidemia irrompeu na Itália. Pelágio fez tudo o que podia para enfrentar esse novo desafio, mas acabou ele mesmo sucumbindo à peste. O ano era 590, e o eleito para sucedê-lo seria um dos maiores papas de todos os tempos. Gregório nasceu por volta do ano 540 em Roma, em uma família que, ao que parece, pertencia à velha aristocracia do lugar. Era a época em que Justiniano reinava em Constantinopla e seus generais estavam empenhados em derrotar os godos na Itália. Depois das primeiras vitórias, Justiniano tirara seu general Belisário do campo de batalha, quando Totila conseguiu reorganizar as tropas godas e deter por algum tempo o avanço dos exércitos imperiais. Em 545, Totila sitiou Roma, que se rendeu a ele em dezembro de 546. Quando os godos entraram na cidade, o arcediago Pelágio, o mesmo que depois seria papa, saiu ao encontro do rei vencedor e lhe suplicou que respeitasse a vida e a honra dos vencidos. Totila concordou e, por isso, a queda de Roma não foi a catástrofe que poderia ter sido. É provável que Gregório tenha estado em Roma durante esses acontecimentos. Não há dúvida de que a atuação de Pelágio foi um dos modelos que Gregório seguiu quando coube a ele ser papa. Percebam, irmãos, mais uma vez, agora talvez vocês me questionem, né? Pastor, mas estaria errada essa postura, né, de Gregório como de Leão? Não, meus irmãos, claro que não. Se você é uma autoridade em que o povo considera, só que o problema não é a autoridade pelo qual você vai exercer em alguns momentos, mas é a autoridade que você acaba exercendo durante um longo período e que você agora acaba desfrutando de uma forma, eu diria até desproporcional. Então, esse é o ponto. Mas por ele ser uma autoridade entre eles, não é um problema, né? E entre ele fazer essa frente, dessa postura, nem é um problema. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma das fotos, né, que o livro texto traz sobre Gregório. Seria essa foto aqui. Gregório I, que foi papa de 590 a 604. Foi, sem dúvida, um dos maiores papas de todos os tempos. Olha, não sei se vocês já notaram aqui, irmãos, aqui, ó, na mão dos papas, na maioria dos papas, vocês já notaram que eles seguram, deixa eu até aumentar aqui para vocês, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Eles fazem um sinal,
Eles têm assim, o jeito que eles colocam a mão, ó. Vamos ver na mão dele? Consegue ver? É o Edir Macedo? Não, não, não. Não, não. Ó, percebam? Aqui, ó, 2 dedos, indicador e o do meio, e os 3 dedos aqui do lado dando uma... A impressão que dá é que seria um meio que vitória, né? Mas não é só vitória. Você sabe qual é o significado desse... Deixa eu até colocar aqui para vocês verem, ó. É mais ou menos isso. Ó. É, aqui, ó. Ó. Vendo na minha mão? Mais ou menos isso. É meio que tá segurando uma taça de vinho, alguma coisa assim. É, mas tem um significado religioso, sabe qual é? Não Não. sei. Aqui é a demonstração que eles são ortodoxos. Ou seja, Jesus, representado aqui tanto pelo indicador como o dedo do meio, ele é 100% homem e 100% Deus. E ele e aqui é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, entendeu? Então, esse era um símbolo da ortodoxia logo depois dos primeiros concílios de Nicéia e Constantinopla, e que se manteve. Porque, lembra, o monofisismo não dizia que Jesus, aí veio aquelas discussões, ele é só Deus, e aí vai tendo aqueles desdobramentos, né? Que ele tem corpo de homem, mas a parte divina está no espírito, e aí toda aquela complexidade. Então, os arianos também não falavam que Jesus foi criado, logo, se ele foi criado, ele não é Deus, né? Ele é um Deus menor, mas as discussões teológicas acabaram criando esse símbolo como uma definição da ortodoxia, de que Jesus Cristo ele é homem, ele é Deus, e que na pessoa de Deus há o Pai, o Filho e o Espírito Santo representado pelos dedos abaixo. Interessante, né? Só estou falando isso para vocês porque nos quadros antigos vocês vão ver muitos papas, padres e figuras importantes fazendo isso, tá bom? Interessante. E é visto até hoje, né? Quando você assiste, e é visto até hoje. Sim. Na missa do Galo, por exemplo, quando ele está abençoando lá, me parece que o gesto é esse. Então. Só que a gente que muitas vezes só está, vamos dizer assim, né, pastor? A gente não percebe, mas aqui acaba sendo um detalhe teológico, né? Verdade. Um É detalhe subliminar? teológico. Hã? Uma mensagem Não, subliminar? não, é uma mensagem mesmo dizendo nós não somos monofisistas. Ok. Porque dentro do catolicismo não tem os monofisitas, a igreja egípcia, copta, muitos outros que são da Síria, católicos, mas que são monofisistas, e é para distinguir que eles não são monofisistas. Legal. E isso é um gesto que vai se perpetuar na ortodoxia. Esse ponto nós enxergamos como um ponto correto da Igreja Católica, né? Que é a questão da Trindade e a questão da humanidade e da divindade de Jesus. Nenhum problema. Para nós, protestantes, enxergamos dessa forma, né? Entendeu? Tá bom? Era só para agregar mais conhecimento para vocês. Mas voltando aqui, olha só. Então, perceba que Totila concordou com ele. Então, aqui, mais uma vez, a figura de um grande líder político vai ganhando destaque. Leia para nós esse parágrafo, pastor, por favor. É provável que Gregório... É provável que Gregório tenha estado em Roma durante esses acontecimentos. Não há dúvida de que a atuação de Pelágio foi um dos modelos que Gregório seguiu quando coube a ele ser papa. Isso, você já tinha lido, inclusive, né? Isso. Uhum. Bom, pode ler mais um pouco, pastor, por gentileza. Joia. Tudo isso nos mostra que a Roma em que Gregório cresceu estava muito longe daquela cidade nobre dos tempos de César Augusto. Pouco depois da vitória de Totila, Belisário e as tropas imperiais tomaram novamente a cidade, somente para perdê-la de novo. Com tantos sítios seguidos, a população da antiga capital reduziu-se enormemente. Muitos dos velhos monumentos e edifícios foram destruídos, ou durante os combates, ou para utilizar suas pedras para reforçar as defesas da cidade. Os aquedutos foram interrompidos seguidamente pelos diferentes atacantes e, por fim, ficaram abandonados. Descuidou-se dos sistemas de drenagem dos antigos pântanos
e as inundações frequentes traziam consigo epidemias não menos frequentes. Sabemos pouco. Pode continuar, por Perfeito. favor. Sabemos pouco da juventude de Gregório na cidade. Parece que ele foi prefeito antes de decidir ser monge. Algum tempo depois, o Papa Bento o fez diácono, isto é, membro do conselho consultivo e administrativo do Papa. Quando Bento morreu, Pelágio II lhe sucedeu, e este nomeou o monge Gregório seu embaixador na corte de Constantinopla. Dá uma pausa aqui, pastor. Então, não se sabe direito, mas perceba, ele já tinha uma inclinação para as questões da administração pública. Bom, nenhum problema até aí, né, irmãos? Muitas pessoas, elas têm essa facilidade. Seguindo aqui, depois que ele foi nomeado embaixador, ele vai para Bósforo. Bósforo é na Constantinopla, inclusive há um mar de Bósforo que separa o lado oriental do ocidente, ou melhor, o lado onde hoje é a Turquia, né? Estreito de Bósforo, e com a Ásia. Então, acaba sendo oriental com o ocidente, né? Praticamente. Mas ali tudo é oriente, né? Mas seria o lado oriental do lado ocidental. Então, a cidade de Bósforo fica ali onde atualmente é a Turquia. Ele fica lá durante um tempo, depois ele volta, né, para a região de Roma, e ele volta, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, aqui, ó. No mosteiro de Santo André, Gregório foi logo abade de Roma, né? Ou melhor, abade do mosteiro, e, ao mesmo tempo que serviu o Papa Pelágio como ajudante e secretário. Então, perceba, ele sempre teve uma influência bem grande, bem significativa, né? Como nós vemos, a situação ali da Itália passou por momentos muito difíceis. Pode continuar para a gente aqui, pastor? Nesse tempo de situação em Roma era difícil? Só um minutinho. Seria no Mosteiro de Santo André. Pode continuar do Mosteiro de Santo André mesmo. Ok. No mosteiro de Santo André, Gregório logo foi feito abade, ao mesmo tempo que servia ao Papa Pelágio como ajudante e secretário. Nesses tempos, a situação em Roma era difícil, pois 2 anos antes do regresso de Gregório, os lombardos tinham acabado de unir-se debaixo de um rei com o propósito de completar a conquista da Itália. Apesar do imperador enviar alguns recursos esporádicos para a defesa de Roma e de outras cidades ainda não conquistadas, e apesar de os francos invadirem frequentemente os territórios lombardos, vindos do outro lado dos Alpes, a situação militar era precária. Para complicar as coisas, irrompeu grande epidemia na cidade, dizimando a população. Pouco antes, houvera uma inundação que destruíra os principais armazéns da igreja, onde era guardado o trigo de que dependia boa parte dos habitantes. Como a peste produzia alucinações, começaram a circular rumores de todo tipo de coisas estranhas. Um grande dragão apareceu no rio Tibre, do céu choviam flechas de fogo, a morte aparecia aos que iam morrer, o pânico se somou à fome e à peste. Para piorar a situação, o Papa Pelágio, que se esforçara para manter a cidade relativamente limpa com a ajuda de Gregório e de outros, para enterrar os mortos e alimentar os famintos, adoeceu de praga e morreu. Agora, perceba, lembra que há pouco nós tínhamos visto que a Roma tinha sido destruída e os aquedutos foram interrompidos e, querendo ou não, os sistemas de drenagem dos pântanos, percebam, olha a situação pelo qual era o momento que eles viviam. Imaginem, irmãos, aquele grande império que durante séculos, mesmo com as suas guerras ali internas no 3º e 4º século, principalmente no 3º século, mas eles nunca tinham passado por momentos tão terríveis, né?
E por essa razão, quando historicamente se fala que a igreja ela foi determinante no auxílio, é uma verdade. Mesmo que os líderes, patriarcas, papas se tornaram romanos, a gente não pode desprezar o empenho deles em socorrer as pessoas. E mesmo que eles tenham se enveredado para questões políticas, a gente não pode dizer que eles deixaram de fazer um papel social muito importante, porque se a gente não souber avaliar uma coisa com a outra, a gente acaba sempre demonizando, porque nós não concordamos com as doutrinas. Uma coisa são as doutrinas, uma coisa é a influência política, outra coisa é a questão herética que surge, mas outra questão é a humanidade deles. Sabe aquela ideia de a gente saber ser honesto nas nossas críticas, né? Porque foram momentos caóticos que eles viveram. E os líderes aqui foram muito importantes. E os monges foram muito importantes, né? Tá bom? Beleza? Então, pastor, leia mais esse ponto, que esse ponto aqui é bem importante. Olha, em tais circunstâncias... Joia. Em tais circunstâncias, não eram muitos os que ambicionavam um posto vago. O próprio Gregório não tinha outro desejo senão regressar à tranquilidade do seu mosteiro. Entretanto, o clero e o povo o elegeram com entusiasmo, e ao menos no momento. Gregório não podia fazer outra coisa senão continuar a obra interrompida de Pelágio. Uma das suas primeiras medidas, porém, foi escrever ao imperador pedindo que não confirmasse sua nomeação, pois naquela época havia o costume dos imperadores de Constantinopla darem sua aprovação ao Papa eleito antes que ele pudesse ser consagrado. No entanto, o prefeito da cidade, que sabia que não podia cumprir com suas obrigações sem o auxílio de um papa como Gregório, interceptou a carta. Ou seja, mais uma vez, eu estou hoje gastando esse tempão enorme aqui com vocês e até lendo os livros textos para mostrar, meus irmãos, que Leão I, que foi também uma pessoa muito importante, agora Gregório chamado Grande, a questão política foi determinante. A questão geopolítica foi totalmente primordial para eles terem se tornado o que se tornou. E eu quero, talvez o meu maior desejo aqui na aula de hoje, seja colocar um medo profundo no coração dos seminaristas. Se você tem um chamado pastoral, você tem um medo profundo de se enveredar para as questões políticas. Está entendendo? Se você foi chamado para ser uma missionária, talvez minha grande tônica aqui é sinta frio na barriga, meu irmão, porque a história está mostrando aqui que quando a gente se une ao Estado, a gente acaba pecando mais cedo ou mais tarde. E se a nossa igreja está indo para esses caminhos, nós precisamos ser vozes de Deus na terra, dizendo, parem com isso, porque a história se repete. Então, assim, eu estou falando com isso voltado aos pastores, aos sacerdotes. Talvez muitos alunos que façam o seminário, eles somente serão apenas, eu diria, obreiros aprovados dentro da igreja, mas a vida desse irmão ou dessa irmã é ser um empresário, é ser um gestor público, aí nenhum problema. Nenhum problema. Aí quem sabe você mesmo vai ser um político, mas uma coisa é a política e outra coisa é a igreja na política. Estão entendendo onde entra o grande problema? Quando a gente dá a César o que é de Deus, aí complicou tudo. Porque dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A palavra de Deus é para ser regida por sacerdotes. E vão ensinar as pessoas em qualquer contexto. No deserto, no campo, na perseguição, nas defesas teológicas, ou, quem sabe, no meio de um mundo cristianizado. Mas como que esses pastores se posicionarão no mundo cristianizado? Como profetas, como foi a escola dos profetas, como foram os apóstolos, como foi a igreja primitiva, como foram os pais da igreja. Porque na hora que os profetas se dão a César o que era de Deus,
se corrompem. E aqui essa é a ênfase. Agora, como eu disse, de repente, se muitos alunos nossos forem simplesmente serem empresários, homens crentes, piedosos, mas a sua vocação é administração pública, então mergulhe nisso, mas não misture, pelo amor de Deus, a administração pública com a igreja. Não tente fazer da igreja um trampolim para suas propostas. Seja honesto com relação à sua vocação política, porque, irmãos, olha quanto nós temos sofrido por causa dessas questões. Então, talvez hoje a minha tônica de ter separado esse material, ter feito essas leituras, li muito, irmãos, li muitas páginas, e eu achei por bem até mesmo de repassar com vocês tudo isso, porque eu falei, não, eu quero dar essa impressão aos meus irmãos, que a gente está falando de Idade Média, a gente está falando de uma igreja que sai de uma patrística maravilhosa, que não era perfeita, mas que vai agora para um contexto totalmente vesgo, míope, e para não dizer até pagão, em nome de Deus. Então, tá bom? Tudo bem? Beleza? Querem fazer algum comentário? Algum comentário? Não? Joia. Então, agora aqui, irmãos, vamos só ler algumas porções bem rápidas, porque o texto é muito grande, né? Aqui, olha só uma coisa que ele fez. Bom, lemos aqui, né? Ele pede a carta, né, para ser validado como novo líder. Outra medida que Gregório, leia para nós, pastor, por gentileza. Joia. Outra das medidas. Outra das medidas de Gregório foi convocar todo o povo para uma grande procissão de penitência, pedindo a Deus que perdoasse seus pecados e que fizesse cessar a praga. Depois de ouvir um sermão do novo Papa, a mensagem foi preservada até hoje. Todo o povo saiu em procissão angustiado e conta-se que a praga cessou. Bom, então a gente, irmãos, se contam-se. O problema do catolicismo é que vai evidenciar que isso foi um milagre dele, e não de Deus por ele. O grande problema do paganismo é isso, que atribui o poder ao canal. Esse domingo eu preguei uma mensagem ainda baseada na vida de Abraão, e eu usei aquele texto de Gênesis 12:3, que diz, né, que Deus fala para Abraão que ia abençoar muito ele, e por meio de Abraão, todos os povos da terra e todas as nações seriam abençoadas. A maioria das versões diz, e em ti, Abraão, serão abençoados todas as nações da terra. Algumas outras versões vão falar, usam até uma expressão muito interessante, por seu intermédio, Abraão. O problema do paganismo é esse, que atribui a virtude à pessoa e não a Deus. De fato, pode ter sido. Pode ter acontecido, de fato. Deus pode ter feito com que parasse a praga. O problema é que no romanismo, essas pessoas acabam sendo canonizadas por elas terem feito o milagre. E a gente sabe que a grande diferença do protestantismo para o romanismo é essa. Deus pode nos usar como um canal, mas quem fez o milagre é Deus. Ele usa o vaso que ele quer. Né? Então, tá bom? Bom, pulando agora um pouco aqui, vamos correr um pouco mais para frente, né? Aí vai falar bastante coisas sobre a postura dele, as maneiras em que ele reconstrói a cidade, os aquedutos, ou seja, ele restaura a cidade, meus irmãos, é impressionante. E aqui no finalzinho, leia para nós aqui, pastor, olha, em tudo isso, Em tudo isso, deixa eu só me localizar aqui pelo meu livro. tá. Seria no parágrafo... Para defender, né? Tá no parágrafo aí. Pastor, eu vou pelo teu, então, melhor. Tá. Em tudo isso, por causa da inexistência de uma política por parte do Império, Gregório viu-se obrigado a atuar por conta própria. E por isso, ele é considerado o fundador do poder temporal do papado. Percebam, mais uma vez, aqui estava falando, inclusive, irmãos, as maneiras em que ele restaura grandes coisas. E aqui, por exemplo,
por fim conseguiu com a rainha Teodolinda que ela deixasse educar o seu filho na fé católica e não na ariana dos lombardos. Ou seja, ele foi muito influente, houve uma vacância, mais uma vez, do poder, assim como nos dias de Leão I, e aqui ele ocupa muito bem esse espaço. Ele faz uma lição de casa, e aqui, irmãos, vamos usar o termo, vamos dar o devido termo. Ele foi um líder aqui, um líder que soube ocupar o espaço, entendeu? Tá bom até aí? Alguma pergunta? E agora, irmãos, em poucos anos ele foi muito estrategista. Olha só, leia para nós, Gil, agora, deixa eu dar uma folga ao pastor Johnny. Este poder se estendia. Ok, pastor, leio sim. Este poder se estendia diretamente a uma série de territórios que, de um a outro modo, tinham se tornado propriedade do papado e que recebiam o nome comum de Patrimônio de São Pedro. Dá uma pausa, Gil, por favor. Agora o nosso irmão Gonzales vai mostrar o seguinte, que ele ocupa tanto bem esse espaço e ele vai ganhando territórios. E esses territórios acabam, então, sendo pertencentes a quem? A ele, como Papa, ou, no caso, né, no colegiado do papado. Continua, Gil, por gentileza. Além das igrejas. Além das igrejas e de vários palácios em Roma, ao redor da velha capital havia terras que faziam parte deste patrimônio, bem como em outras partes da Itália, em Sicília, Córcega, Sardenha, Gália e até na África. Como proprietário de todas essas terras, o papado gozava de enormes riquezas. E Gregório pôs este recurso a serviço da grande tarefa de alimentar o povo romano. Dá uma pausa aqui. Esse parágrafo aqui é muito importante, irmãos. Há uma vacância de poder. Ele ocupa esse espaço. Ele reorganiza a cidade. Ele resolve problemas sociais. Ou seja, ele se torna quase que um rei, mas é óbvio que ele era um líder religioso. E aqui, olha só, ele expande as suas conquistas para outras cidades, chegando até na Gália, na África, né? E com isso muitas riquezas. Agora, presta bastante atenção, meus irmãos, por isso que a gente tem que fazer certos cortes na história, mostrando que a tarefa dele foi uma tarefa muito nobre. Qual era o propósito? Lembra? Tinham pragas, o ex-papa tinha sido morto pelas epidemias, por causa que os aquedutos tinham sido destruídos, havia uma ausência de drenagem, e agora ele resolve tudo isso. E agora ele começa a usar essa riqueza para um benefício muito nobre, que é alimentar o seu próprio povo. Ou seja, irmãos, perceba, então a gente não pode também fazer assim um julgamento dizendo que ele errou de tudo e que, já que ele se enveredou para a questão política, aqui a gente tem que dar as suas devidas razões, isso é admirável. Isso é admirável. Vamos aqui fazer uma meia-culpa. Quantos são os pastores protestantes que, ao longo desses 100 anos, enriqueceram e se tornaram, eu diria, milionários, bilionários, e o que eles fazem com esses impérios que eles constroem? Muitas vezes a gente, querendo ou não, a gente vê até hoje no romanismo que eles montam hospitais, eles montam creches, eles têm os seus votos de pobreza, ou seja, a gente não pode... a gente tem que fazer uma leitura da história sendo justos, né? Mesmo não concordando com a doutrina, mas, olha só, ele utilizou dessas conquistas e colocou como patrimônio de São Pedro, dando essa ideia. Já que Leão I reivindicava essa autoridade, ele continuou nessa base. E aqui eu também digo, né, irmãos, que mesmo que tenha subido para a cabeça dele, ele estava fazendo algo para o povo dele. Então, tá bom? Tudo bem até aí?
Então, Gil, leia para nós, apesar de não... Apesar de não lhe pertencer o governo da cidade de Roma, Gregório viu-se obrigado a exercê-lo. Este precedente, junto com a decadência do poder imperial na Itália, fez com que, o passar do tempo, os sucessores de Gregório ficassem sendo donos e governantes da cidade de Roma e arredores. Dá uma pausa aí. Opa! Então, vai começar aqui uma nova fase também de domínio. Antes era um domínio político e geopolítico, agora é um domínio político, geopolítico e econômico. Do domínio político e geopolítico já está, de uma forma, a economia, mas não tanto porque essa economia sempre vão estar dentro dos donos de terra, dos comerciantes, do rei, ou quando vinha um novo reino, mas agora eles são proprietários de terras. Percebam, irmão, como as coisas elas vão tomando novos contornos e como eles vão se perdendo ao longo dos caminhos. E agora, olha essa frase aqui, ela é muito curiosa. Eu também separei um artigo do livro História da Igreja Cristã. Ele fala muito sobre as faldespias. Pode ler para nós, Gil, por gentileza. Algum tempo depois, perto do fim do século VIII, alguém falsificou um documento, a chamada doação de Constantino, que o grande imperador pretendia que o grande imperador tivesse doado esses territórios a sucessores de Pedro. Opa, pera lá, olha aí. Aqui já começam as histórias dos vencedores e as manipulações das histórias do passado. Perceba, agora a gente está entrando no século VIII, irmãos. Doações de Constantino. Mas essas terras, de quem são essas terras? É da igreja, mas sempre foram da igreja? Está aqui o documento que prova que Constantino doou. E está o cuidado do Papa. Opa! Só que, com o passar do tempo, isso foi descoberto que isso daí foi uma fraude, entendeu, irmãos? Mas nós não podemos dizer que a fraude começa com ele. Não, ele não fez a fraude, ele somente ocupou o território que estava tudo acabado e ele soube fazer uma gestão brilhante. Mas agora, com o passar do tempo, sucessores, querendo ficar se apropriando daquilo que era, e os governantes das cidades querendo dominar, então criaram esse documento. Olha só que situação trágica, né? E agora leia mais esse parágrafo para nós, tio, que aí a gente vai pular um pouco. Em Roma, além de se ocupar com as necessidades físicas do povo, Gregório se dedicou também seu tempo à vida da igreja. Ele dava muita importância à pregação, razão pela qual dedicou boa parte de seus esforços pregando nas diversas igrejas da cidade, e assegurando-se que todo o clero desse atenção especial à pregação. Os luxos a que alguns tinham se acostumado foram proibidos, assim como pagamentos excessivos que alguns clérigos recebiam por seus serviços. Dá uma pausa aqui, de olha só que interessante, irmãos. Então, nós não entendemos porque ele não preserva tanto. Vocês vão ver nas próximas leituras há pouco. Ele vai tentar ser alguém bem simples, que nem ele, em palavras dele, né? Ele vai dizer o seguinte: eu não quero inventar nada. A minha função como líder de vocês é ensinar o que foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos. E ele se considerava alguém, no máximo, discípulo de Agostinho. Só que, infelizmente, ele se perdeu nisso. Ele não parou ali com Agostinho. Ele começou a se enveredar também por essa questão do poder e por a questão de doutrinas erradas. Mas percebam, olha, ele era uma pessoa que dedicava tempo à igreja. E olha essa questão dos luxos aqui, ó. Ele chamou a atenção. Havia alguns clérigos, ou seja, aqui é uma denúncia, estavam recebendo grandes quantidades pelo seu serviço, ele foi contra isso. O pagamento excessivo. Vamos falar aqui, os marajás da fé.
os sultões de Jesus. Então, qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom, meus irmãos? Percebam que ele também tentou, do seu jeito, reformular a igreja dele. Uma pena que ele acabou se enveredando para outras coisas, né? Mas perceba, ele tinha esse desejo, né? Além disso, Gregório, continua, por favor. Além disto, Gregório adotou medidas em favor do celibato eclesiástico, que paulatinamente tinha se generalizado na Itália, mas que muitos não cumpriam. Então ele viu que o voto do celibato poderia ser uma solução, e assim também chamou a esse compromisso aqueles que tinham desprezado, né? Bom, irmãos, ele vai expandir os seus tentáculos em outras regiões, ele vai chegar diante dos próprios vândalos, né? Ele também se considerava aqui, ó, um patriarca do Ocidente, mesmo como bispo de Roma, sem reclamar para o papado a autoridade universal que Leão tinha definido antes. Gregório faz muito mais que o seu antecessor para aplicar essa autoridade em diversas regiões. Na Espanha, ele deu apoio às medidas que o seu amigo Leandro de Sevilha e o rei Recaredo tomavam em favor da conversão do país do arianismo para o catolicismo. Na verdade, foi ele quem interpretou assim a rebelião de Hermenegildo, a quem nos referimos antes, que logo foi considerado mártir da fé ortodoxa, sendo mais tarde apareceu o culto a São Hermenegildo. Na África, o principal problema não eram os arianos, mas os donatistas, cujo cisma ainda perdurava. Olha os donatistas aí, que estavam lá atrás, né, que foi um assunto, inclusive, que o próprio Agostinho resolveu, mas ainda na África os donatistas continuavam ainda muito acentuados. E aqui eu fiquei fazendo uma pergunta para mim: por que os donatistas eles ainda se mantinham? Na minha opinião, irmãos, é por causa dessa questão. Eles consideravam que qualquer traidores da igreja não poderiam ser aceitos. Então, era um grupo muito radical. Mas percebam, a igreja aqui estava se degringolando para um caminho também muito político, muito politizado. Perceba que o próprio Gregório ele vai criticar quem? Os bispos que estavam vivendo uma vida de luxo. Então, os donatistas ainda se mantinham de pé, né? É interessante, né? Isso é uma coisa bem curiosa, né? Na época de Gregório, e graças à conquista de Justiniano e do seu general Belisário, todo o norte da África fazia parte do Império Romano. O Egito estava sob jurisdição do patriarca de Alexandria. Gregório, entretanto, como patriarca do Ocidente, achava que tinham certa jurisdição sobre o antigo reino dos vândalos, que sempre fizera parte do Império Ocidental. Por isso, tratou de intervir nessa região para destruir os donatistas que ainda existiam. Aqui é um ponto bem curioso. Eu não sei o que o autor realmente quer dizer como destruir. Se aqui foi uma questão destruir teologicamente ou era destruir mesmo. Eu confesso para vocês que eu não tive uma resposta para isso. Os bispos africanos, todavia, não tinham interesse em levar avante a política intransigente que Gregório lhes queria impor e se contentaram em conviver com os donatistas como tinham aprendido a fazê-lo durante os dias difíceis do regime vândalo. Então, assim, dá para ver que aqui talvez o destruir era a ideia teológica. Mas, irmãos, aqui, como já tinham entrado para discussões muito políticas, então não dá nem para saber direito o que pode representar. Ele tenta expandir, irmãos, as suas frentes junto aos territórios dos francos. Havia entre os francos uma questão muito curiosa, que era colocar bispos, mesmo que despreparados, por interesse. Gregório tenta negociar com os francos para que os bispos lá fossem bispos piedosos, mas os francos não gostaram dessa situação. Por quê? Porque os francos e os reis francos, as cidades francas, eles usavam isso como massa de manobra.
então ele não teve a simpatia ali. Mas uma coisa ficou bem clara entre os francos, porque como ele começou a fazer frente a essas questões da influência religiosa, ele acabou tendo uma visão muito positiva entre os francos de uma forma geral. Então, a esfera da influência do papado dele foi bem vista entre os francos, mesmo que ele não conseguisse resolver alguns problemas. E aqui que eu queria ler para vocês agora, essa última parte. Ó. Leia para nós, pastor Johnny, para essa tarefa, ele contou a ajuda... Ó, aqui, ó. Leia para mim em resumo. Tá bom. Em resumo, mediante a simples política de intervir em diversas situações, quase sempre contato e habilidade diplomática, Gregório estendeu a esfera de influência do papado. Perceba, mais uma vez, pastor, desculpa, ó, habilidades diplomáticas, meus irmãos, perceba. Ou seja, ele era um líder brilhante com relação à postura dele de ser essa pessoa que sabia ocupar os espaços, sabia negociar. Agora, como eu disse, irmãos, o que era uma exceção virou uma regra. E a questão política, a questão do poder, a questão geopolítica, da autoridade, entrou na figura do líder de Roma e aí não saiu mais. Por isso que ele é considerado como um grande, ou quem sabe, o grande primeiro papa da história. Mesmo que outros vão chamar de Leão I, tá bom? Então, pode continuar, pastor, por gentileza. Pois, para essa tarefa, ele contou com a ajuda do monasticismo beneditino, que começava a se disseminar pela Europa Ocidental. Joia. Aqui, pode continuar para nós, por gentileza. Já que o monasticismo e o papado foram as duas características principais do cristianismo medieval, podemos dizer que no tempo de Gregório foram colocadas as bases que a longo prazo permitiram à Igreja Ocidental sair da Era das Trevas. Dá uma pausa aqui. Sim. Então percebam que aqui ele foi estratégico. Por isso que o monasticismo, em especial, o monasticismo beneditino, dos beneditinos, como vimos há pouco, por ele terem essas regras, e agora eles estarem recebendo esse novo contorno, junto com essa figura de muita autoridade política, agora geopolítica e até econômica, aqui é a base para tudo aquilo que a gente vai ver na Idade Média. Por isso que aquele cristianismo da patrística, ele se transforma numa outra coisa, por isso que eu gosto de chamá-lo de romanismo. Tá bom, meus irmãos? Mas, querendo ou não, ele usou daquilo que ele tinha e coloca essas bases. E por que ele fala sai da idade da Era das Trevas? Porque até então, meus irmãos, esse período ali do ano, depois da queda do Império Romano, até os dias dele, o que acontece é que esse mundo de barbaridade, de vândalos e de conquistas foi piorando muito a educação do povo. E agora, logo depois dele, juntamente com os monastérios, serão os monastérios que vão educar principalmente a corte e vão educar, e vai ser os monastérios que vai dar o estopim para a criação das universidades na Idade Média. Então, por isso que ele se torna essa pessoa muito importante com a sua maneira de fazer igreja, né? Pro catolicismo em especial. Nós não podemos negligenciar que a questão das universidades foram boas. O único ponto que nós, protestantes, questionamos em alto e bom som é a questão das doutrinas que se enveredaram para doutrinas heréticas. E de tudo que eles colocaram como tradições humanas. Mas nós não podemos dizer da ajuda deles aos pobres, da maneira que eles ocuparam espaços, da maneira que eles socorreram. A gente não pode dizer e não pode colocar isso tudo na mesma sacola, tá, irmãos? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A questão herética, não tenha dúvida, escravizou o povo. A questão religiosa escravizou o povo. Essa questão
política, escravizou o povo, porque nem todos os líderes, depois dele, como depois de Leão, se mantiveram com essa postura tão piedosa. Muitos tomaram proveito, e vocês vão conhecer a história, e ao ler sobre a história do papado, depois fica aqui, eu vou até passar alguns vídeos para vocês, mais dando um detalhe mais técnico. Eu quis destacar esses dois hoje, porque já já a gente vai falar de outros líderes e pensadores, mas eu quis mostrar para vocês a mudança na chave, porque depois disso a gente conhece um pouco, a gente já sabe onde chegou toda a história do romanismo, né? Tá bom? Então, leia para nós agora, pastor, por gentileza, onde você parou. Aqui era das trevas, né? Continua para a gente, Porém, como veremos adiante, a obra de Gregório levou séculos até chegar à sua expansão máxima, e os períodos de corrupção e obscurantismo foram mais frequentes que os momentos breves de luz e reforma. Ou seja, aqui o autor também já está fazendo uma crítica, porque como ele já vai começando por essa questão da tradição para heresias, o que vão construir a partir dele é só decadência, irmãos. É só paganismo puro dentro e misturado do balaio do cristianismo. Tá bom? E aqui leia até teológica aqui, meu pastor, por gentileza. Desculpa. Não faríamos justiça. Já. Não faríamos justiça a todas as razões porque Gregório recebeu o título de o Grande, se nos esquecêssemos de sua obra literária e teológica. Desde antes de ser Papa, ele se dedicara ao estudo das Escrituras e dos antigos autores cristãos. Sendo Papa, mesmo dedicando menos tempo a este estudo, produziu numerosos sermões e cartas, muitos dos quais ainda existem. Através desses escritos, ele fez sentir seu impacto sobre todo o pensamento medieval. Gregório não era pensador de altas esferas, nem comentarista original das Escrituras. Pelo contrário, ele achava que se deveria evitar por todos os meios possíveis o que parecia ser original ou novo, pois não é tarefa de mestre cristão dizer algo novo, mas repetir o que a igreja tem ensinado desde seu nascimento. Por isso, somente os hereges são autores ou pensadores originais. Quanto a si, Gregório se conformava em ser o porta-voz da antiguidade cristã, seu intérprete para tempos presentes. Bastava-lhe ser discípulo de Agostinho e mestre dos ensinos deste. Sim, só que ao mesmo tempo, como já mencionei anteriormente, ele pega coisas como, por exemplo, aqui, ó, o que Agostinho não passava, aqui, ó, leia aqui para nós, pastor. Além disso, somente por considerar Agostinho seu mestre infalível. Opa, pastor? Pastor? Opa, deu uma falhada na nossa comunicação. Deu sim. Isso. Além disso, só por considerar Agostinho seu mestre infalível, Gregório já está torcendo o espírito de seu venerado mestre, cujo gênio residia, pelo menos em parte, em suas conjecturas arriscadas. O que para Agostinho não passava de suposições, para Gregório passa a ser certeza. Assim, por exemplo, Agostinho se aventura a dizer que talvez haja um lugar onde os que morrem em pecado tenham de passar por um processo de purificação antes de entrar na glória, baseando-se nesta... Se o senhor puder descer aí para mim? Opa. Baseando-se nessa conjectura. Conjectura de seu mestre, Gregório declara que, indubitavelmente, existe esse lugar. Começa a desenvolver a doutrina do purgatório. Então, meus irmãos, mesmo que ele não se considere um original, ele acaba sendo um grande original. E por isso que o romanismo nasce com força nele, e todos os escritos dele, já que ele se aplicou a escrever e a conjecturar sobre aquilo que ele dizia que eram seus líderes, aqui, meus irmãos, vai abrir precedentes sem fim. Continua para a gente, pastor, essas linhas seguidas. Aliás, irmãos, eu acho que já deu a hora, não? Eu esqueci de ligar o meu cronômetro. Já deve ter dado, não? Passou sim. Passou, né? Então vamos dar uma pausa, a gente vai continuar agora.
e aí a gente vai só concluir essas últimas linhas, porque essas últimas linhas acabam sendo, eu fiz questão, irmãos, queria repetir, não quero ser demasiado, né, mas eu fiz questão de ler aqui com vocês para mostrar a origem do romanismo e a maneira em que ele foi sendo colocado dentro da igreja cristã por causa desses líderes. E minha proposta foi simplesmente levar a cada um de vocês a ter esse temor. Por isso que nós lemos logo no início da primeira aula o Apocalipse 22, 18 e 19 e Tiago 3:1. Se ele não tivesse acrescentado nem tirado, ele poderia estar dentro da lista da patrística. Mas ele acrescentou e tirou. E é uma pena que, mesmo que ele tenha ocupado um lugar político, ele se tornou um herético na sua maneira de fazer teologia. Ele acertou com relação a ajudar as pessoas, ajudar nos seus dias, mas ele errou muito na questão do que se diz respeito às sã doutrinas. Né? Podem ver que com ele os acréscimos se tornam muito grandes e depois dele só vai piorar. Tá bom? Então a gente vai continuar lendo aqui, a gente vai ler mais os 3 parágrafos, e mas vamos ler no próximo módulo, tá bom? No próximo bloco. Beleza, meus irmãos? Posso parar? Alguma pergunta? Alguma fala? Tranquilo? Combinado. Ok. Então vamos lá.